O mistério dos camelos de Abraão, uma controvérsia arqueológica que desafia a Bíblia. Imagine a cena. O patriarca Abraão, figura fundamental para três das maiores religiões do mundo, atravessando o deserto escaldante do Oriente Médio. Ao seu redor, uma caravana de camelos carrega seus pertences, sua família e suas riquezas. É uma imagem icônica, repetida em milhares de ilustrações bíblicas, filmes e livros ao longo dos séculos. Mas e se eu te dissesse que, segundo alguns dos principais arqueólogos do mundo, essa cena jamais poderia ter acontecido? Esta é a essência de uma das maiores controvérsias arqueológicas relacionadas à historicidade da Bíblia, a questão dos camelos de Abraão. Uma disputa que vai muito além de simples curiosidade histórica, ela toca no próprio coração da confiabilidade das escrituras sagradas e levanta questões fundamentais sobre como interpretamos evidências antigas. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 15 e 16, encontramos uma passagem aparentemente simples. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. À primeira vista, parece apenas uma lista de presentes dados pelo Faraó a Abraão. Mas essa menção aos camelos se tornaria, séculos depois, munição para críticos que argumentam que o Pentateuco não poderia ter sido escrito na época tradicionalmente atribuída a ele. O argumento é direto e, superficialmente, devastador. Se Abraão viveu entre 2000 e 1850 a.C., como afirma a cronologia bíblica tradicional, ele não poderia ter possuído camelos domesticados. Por quê? Porque, segundo arqueólogos influentes como Israel Finkelstein e Neil Silberman, os camelos simplesmente não haviam sido domesticados naquela época. Em seu controverso livro, eles afirmam categoricamente: sabemos agora, através de pesquisas arqueológicas, que os camelos não eram domesticados como animais de carga antes do segundo milênio antes da era cristã, e não foram amplamente utilizados em todo o Antigo Oriente Próximo até bem depois de 1000 a.C. Se essa afirmação estiver correta, as implicações são profundas. O livro de Gênesis não menciona camelos apenas uma vez, mas 24 vezes. Cada menção seria então um anacronismo, um erro histórico comparável a escrever sobre George Washington dirigindo um automóvel. E se o texto bíblico contém anacronismos tão óbvios, isso significaria que ele não foi escrito por Moisés no século 13 a.C., como tradicionalmente se acredita, mas séculos depois, possivelmente no século 7 a.C., por escribas que inconscientemente inseriram elementos de sua própria época na narrativa. Para críticos da Bíblia, este é um caso fechado. A revista Super Interessante, principal publicação brasileira de divulgação científica, declarou em 2002 que seria impossível que Abraão tenha usado camelos. Naquela época, os camelos ainda não haviam sido domesticados. O veredito parece final, científico e irrefutável. Mas será mesmo? A história da domesticação do camelo é fascinante por si só. Esses animais extraordinários, capazes de sobreviver dias sem água e carregar cargas pesadas através dos desertos mais hostis do planeta, transformaram o comércio e a civilização no mundo antigo. Existem dois tipos principais: o dromedário, com uma corcova, nativo da África e da Península Arábica, e o camelo bactriano, com duas corcovas, originário da Ásia Central. Determinar quando exatamente os humanos conseguiram domesticar essas criaturas resistentes e independentes é crucial para entender a história do Oriente Médio Antigo. A controvérsia sobre os camelos de Abraão não é nova. Ela remonta ao final do século XIX, durante o auge da chamada Alta Crítica Bíblica, um movimento acadêmico que submeteu as escrituras à análise histórica e literária rigorosa. Em 1899, T. K. Chaney declarou ser improcedente a afirmação de que os camelos eram conhecidos no Antigo Egito. Em 1970, G. S. Cansdale contestou especificamente Gênesis 12:16, sugerindo que a menção aos camelos deveria ser atribuída a algum escriba posterior, pois seria improvável que houvesse alguns camelos no Egito na época de Abraão. Mas aqui é onde a história fica interessante. E se as evidências arqueológicas contarem uma outra história? E se, enterrados nas areias do Egito e da Mesopotâmia, existirem artefatos que desafiem o consenso acadêmico? E se a imagem tradicional de Abraão com seus camelos não fora afinal tão impossível quanto nos disseram?
Nos próximos blocos, vamos embarcar em uma jornada arqueológica fascinante. Examinaremos evidências de terracota encontradas em Mênfis, ossos descobertos em tumbas antigas, inscrições cuneiformes da Mesopotâmia e pinturas rupestres do Saara. Veremos como achados arqueológicos frequentemente contradizem as certezas acadêmicas e como a ciência, quando aplicada honestamente, pode surpreender até os céticos mais convictos. Esta não é apenas uma história sobre camelos. É uma história sobre como interpretamos o passado, sobre o que consideramos evidência confiável e sobre os pressupostos que trazemos para o estudo da história antiga. É sobre a tensão entre ceticismo acadêmico e descoberta arqueológica, entre tradição religiosa e investigação científica. Prepare-se para questionar o que você pensava saber. A verdade sobre os camelos de Abraão pode ser mais surpreendente do que você imagina. As primeiras evidências. Se você está gostando deste conteúdo e quer se aprofundar ainda mais em temas que fortalecem sua fé com conhecimento sólido e fundamentado, não deixe de seguir o Fé em Frases Vivas. Lá você encontrará reflexões diárias, estudos bíblicos aprofundados e respostas para as grandes questões que desafiam nossa fé no mundo moderno. Siga agora e faça parte desta comunidade que une razão e espiritualidade. Desenterrando a verdade, as primeiras pistas arqueológicas. Quando olhamos para a arqueologia do Antigo Oriente Próximo, uma coisa fica clara: o subsolo dessa região é um verdadeiro livro de história esperando para ser lido. Cada camada de terra, cada fragmento de cerâmica, cada osso fossilizado conta uma parte da narrativa humana que remonta a milhares de anos. E é justamente nessas camadas antigas, muito anteriores ao que os críticos afirmam, que começamos a encontrar evidências intrigantes sobre a presença de camelos domesticados. Vamos começar pelo Egito, palco de grande parte da narrativa de Abraão. Se a Bíblia está correta ao mencionar que o patriarca recebeu camelos do faraó, deveríamos encontrar evidências de camelos domesticados no Egito por volta de 2000 a.C., certo? E é exatamente isso que a arqueologia nos revela, para a surpresa de muitos céticos. A primeira evidência que precisamos examinar é uma figura de terracota extraordinária, descoberta na região de Mênfis, a antiga capital do Baixo Egito. Esta peça não é uma curiosidade menor ou um artefato de datação duvidosa. Ela pertence ao período dinástico mais antigo da história egípcia, datando de aproximadamente 2700 a.C., ou seja, pelo menos 700 anos antes da época estimada de Abraão e quase 2000 anos antes da data que os críticos propõem para a domesticação do camelo no Egito. Mas o que torna esta figura particularmente significativa não é apenas sua antiguidade. Observem os detalhes. O camelo está equipado com uma sela. Não é simplesmente a representação de um animal selvagem que os egípcios teriam visto ocasionalmente vagando pelo deserto. É claramente um animal domesticado, preparado para ser montado ou carregar cargas. A presença da sela é crucial, porque indica não apenas familiaridade com o animal, mas seu uso prático e rotineiro na sociedade egípcia antiga. Pense nisso por um momento. Quando uma civilização desenvolve equipamento especializado para um animal, selas, arreios, sistemas de carga, isso não acontece da noite para o dia. É o resultado de gerações de domesticação, experimentação e refinamento. A existência desta figura de terracota com sela sugere que, já em 2700 a.C., os egípcios não estavam apenas começando a domesticar camelos. Eles já tinham estabelecido um sistema sofisticado de uso desses animais. Mas as evidências não param aí. Na verdade, elas se tornam ainda mais impressionantes quando recuamos ainda mais no tempo. A cultura anratiana, também conhecida como Nakada-1, representa um dos períodos pré-dinásticos do Egito, anterior à unificação do país sobre o primeiro faraó. Estamos falando de um período entre 4.000 e 3.600 a.C., mais de 1000 anos antes das primeiras dinastias e quase 2000 anos antes de Abraão. Neste período remoto, encontramos desenhos que podem ser interpretados como representações de dromedários. Agora, é verdade que a interpretação de arte pré-histórica sempre envolve algum grau de incerteza. Os desenhos são estilizados, muitas vezes simplificados, e nem sempre é fácil distinguir com absoluta certeza qual animal está sendo representado.
No entanto, as características distintivas do dromedário, sua corcova única, seu pescoço longo e curvado, suas proporções corporais particulares, são reconhecíveis mesmo em representações artísticas primitivas. O que isso nos diz? Que mesmo no Egito pré-dinástico, antes da construção das grandes pirâmides, antes da emergência da civilização egípcia como a conhecemos, os habitantes do Vale do Nilo já tinham contato com camelos. E se eles se deram ao trabalho de representá-los em sua arte, isso sugere que esses animais desempenhavam algum papel em suas vidas. Provavelmente não eram meras curiosidades ocasionalmente. Mas talvez a evidência mais comovente e direta venha da necrópole de Esbet al-Auda, datando do período Tinita, 3200 a 2900 a.C. Aqui, arqueólogos fizeram uma descoberta que fala volumes sobre a relação entre humanos e camelos na antiguidade. Ossos de camelo foram encontrados dentro de um sepulcro humano. Reflita sobre o significado disso. Em muitas culturas antigas, animais eram enterrados junto com seus donos por várias razões, como provisões para a vida após a morte, como símbolos de status ou, mais significativamente, como companheiros valorizados. Cães, cavalos e outros animais domesticados eram frequentemente sepultados com seus donos humanos, reconhecendo o vínculo que existia entre eles em vida. Quando encontramos ossos de camelo em um túmulo humano de 3.200 a 2.900 a.C., a interpretação mais razoável é que esse camelo era um animal domesticado, possivelmente pertencente à pessoa enterrada ali. Animais selvagens não eram tipicamente incluídos em sepultamentos humanos. Este achado arqueológico fornece evidência tangível e direta de que camelos domesticados eram parte integrante da sociedade egípcia mais de 1000 anos antes de Abraão. E há mais, figuras representando camelos foram descobertas em múltiplos sítios arqueológicos por todo o Egito Antigo, Abu-Sir el-Melek, Ábidos e Heracompolis. Estes não são achados isolados ou anômalos que poderiam ser facilmente descartados. Representam um padrão consistente de evidências que abrange diferentes regiões e períodos do Egito Antigo. Joseph Free, um respeitado arqueólogo bíblico, documentou um achado particularmente significativo, um desenho em pedra representando um camelo e um homem juntos, datando da sexta dinastia egípcia, 2345-2184 a.C. A sexta dinastia faz parte do período do Antigo Reino, a era das grandes pirâmides, quando a civilização egípcia estava em seu apogeu inicial. Este desenho não mostra apenas um camelo, mas um camelo em associação direta com um ser humano, novamente sugerindo domesticação e uso regular. Baseando-se em todas essas evidências, Free chegou a uma conclusão que deveria fazer qualquer cético pausar e reconsiderar. As provas existentes indicam claramente que o camelo era conhecido no Egito por volta de 3000 a.C., bem antes de Abraão, que teria vivido por volta de 2850 a.C. Vamos colocar isso em perspectiva. Os críticos argumentam que os camelos só foram amplamente domesticados no Oriente Próximo após 1000 anos depois de Abraão, mas as evidências arqueológicas mostram camelos domesticados no Egito já em 3000 antes de Abraão, 1000 anos antes de Abraão. Isso não é uma pequena discrepância, é uma diferença de 2 milênios. Como explicamos essa enorme lacuna entre o consenso crítico e as evidências físicas? Parte da resposta está em como interpretamos dados arqueológicos e quais pressupostos trazemos para essa interpretação. Quando um acadêmico já está convencido de que a Bíblia contém anacronismos, há uma tendência a descartar ou reinterpretar evidências que contradizem essa conclusão prévia. Bloco 3. A questão metodológica. Se este conteúdo está abrindo seus olhos para verdades arqueológicas fascinantes, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essas evidências. E não se esqueça de seguir Fé em Frases Vivas para mais conteúdos que fortalecem sua fé com conhecimento sólido. O problema da interpretação, quando a ciência encontra o preconceito. Existe um princípio fundamental na investigação científica que frequentemente é esquecido no calor dos debates acadêmicos. As evidências devem guiar nossas conclusões, não o contrário. Parece óbvio, não é? Mas quando se trata da arqueologia bíblica, esse princípio básico é frequentemente invertido.
Muitos acadêmicos começam com a conclusão de que a Bíblia não pode ser historicamente confiável e então interpretam as evidências através dessa lente pré-estabelecida. Este fenômeno não é exclusivo dos estudos bíblicos, mas é particularmente pronunciado nesse campo. Chama-se viés de confirmação, a tendência a buscar, interpretar e recordar informações de maneira que confirme nossas crenças pré-existentes. Quando um acadêmico já está convencido de que Abraão não poderia ter tido camelos, qualquer evidência em contrário precisa ser explicada, reinterpretada ou, em casos extremos, simplesmente ignorada. Vejamos como isso funciona na prática. Quando as figuras de terracota mostrando camelos com celas são descobertas em Mênfis, datando de 2700 a.C., os críticos não abandonam sua teoria. Em vez disso, eles questionam a datação, sugerem que as figuras podem ter sido mal interpretadas ou argumentam que estes são casos excepcionais que não representam domesticação generalizada. Cada evidência contrária é tratada como uma anomalia que precisa ser explicada, em vez de dados se deveriam reformular a teoria. Isso nos leva a uma questão metodológica crucial. Qual é o padrão de evidência que estamos aplicando? Se encontramos uma figura de camelo com sela do 3º milênio antes de Cristo, isso não deveria ser suficiente para estabelecer que camelos eram domesticados naquele período? Quantas evidências são necessárias antes de reconhecermos um fato histórico? Compare isso com como tratamos evidências de outras civilizações antigas. Se encontrássemos uma figura de terracota mostrando um cavalo com sela na Grécia Antiga, ninguém questionaria que os gregos domesticavam cavalos. Se descobríssemos ossos de cachorro em túmulos chineses antigos, isso seria imediatamente aceito como evidência de domesticação. Mas quando se trata de camelos no Egito bíblico, subitamente os padrões de evidência se tornam muito mais rigorosos. Há também a questão da ausência de evidência versus evidência de ausência. Os críticos argumentam que, como não encontramos evidências abundantes e generalizadas de camelos domesticados em todo o Egito Antigo, isso prova que eles não existiam. Mas a arqueologia não funciona assim. A ausência de evidência não é automaticamente evidência de ausência. Considere isto. O Egito Antigo existe há milênios. Durante esse tempo, incontáveis artefatos foram criados, usados e descartados. A vasta maioria deles se desintegrou, foi destruída ou permanece enterrada onde nunca será encontrada. O que descobrimos arqueologicamente representa uma fração minúscula do que realmente existiu. Quando encontramos múltiplas evidências de camelos domesticados em diferentes períodos e locais, isso sugere que camelos eram muito mais comuns do que as evidências sobreviventes indicam. Há também a questão da preservação seletiva. Materiais diferentes sobrevivem de maneiras diferentes. Pedra e cerâmica duram milênios, tecido e madeira se desintegram rapidamente. Celas e arreios de camelo provavelmente eram feitos de materiais orgânicos que não sobreviveram ao tempo. A falta de abundantes celas e arreios arqueológicos não significa que eles não existiam, significa apenas que não sobreviveram. Outro fator importante é o contexto cultural e político. Os egiptólogos notaram que os egípcios tinham atitudes complexas em relação a diferentes animais, algumas baseadas em associações religiosas ou políticas. Como veremos mais tarde, os camelos podem ter sido associados aos odiados Idaxos, o que explicaria por que evidências de seu uso podem ser menos proeminentes nos registros oficiais egípcios. Vamos examinar também a questão da metodologia de datação. Quando os críticos afirmam que camelos não foram domesticados até depois de 1000 a.C., em que estão baseando essa conclusão? Frequentemente, em estudos que focam em períodos e regiões específicas onde evidências de camelos são escassas. Mas isso é como estudar apenas os estados do norte dos Estados Unidos no século XIX e concluir que a escravidão não existia na América. Você está olhando para o lugar errado. Israel Finkelstein e Neil Silberman, os arqueólogos frequentemente citados pelos críticos, são estudiosos respeitáveis que fizeram contribuições importantes para a arqueologia bíblica. No entanto, suas conclusões não são inquestionáveis ou universalmente aceitas. Muitos outros arqueólogos, igualmente qualificados, chegam a conclusões diferentes baseando-se nas mesmas evidências ou em evidências adicionais.
É importante notar que Finkelstein é conhecido por suas posições revisionistas em relação à arqueologia bíblica. Ele argumenta, por exemplo, que o reino unificado de Davi e Salomão foi muito menor e menos grandioso do que a Bíblia descreve. Isso não o torna errado automaticamente, mas significa que suas interpretações são influenciadas por uma perspectiva particular que tende a minimizar a historicidade dos relatos bíblicos. Existe também uma dimensão filosófica neste debate. O movimento da alta crítica bíblica, que surgiu no século XIX, foi fortemente influenciado pelo racionalismo iluminista e por uma desconfiança geral em relação a textos religiosos. Havia uma suposição subjacente de que relatos religiosos são, por natureza, não confiáveis e devem ser tratados com ceticismo até que sejam comprovados. O oposto de como tratamos a maioria dos outros documentos históricos antigos. Historiadores geralmente operam sob o princípio da confiança prima facie. Um documento antigo é considerado confiável até que seja provado o contrário. Mas com a Bíblia, muitos acadêmicos inverteram esse princípio. Ela é considerada não confiável até que seja provada. Isso cria um padrão duplo injusto. Quando Tucídides escreve sobre a Guerra do Peloponeso, os historiadores geralmente aceitam seu relato como fundamentalmente preciso, mesmo quando detalhes específicos não podem ser verificados arqueologicamente. Quando Heródoto descreve costumes e práticas do mundo antigo, pode ser questionado em alguns detalhes, mas sua obra é tratada como uma fonte histórica valiosa. Por que a Bíblia não merece o mesmo benefício da dúvida? A resposta frequentemente tem menos a ver com metodologia histórica e mais com pressuposições filosóficas. Se você começa com a crença de que milagres não podem acontecer, então qualquer texto que relate milagres deve ser, em certa medida, não confiável. Se você assume que textos religiosos são construções posteriores, projetadas para legitimar estruturas de poder, então você lerá esses textos procurando por anacronismos e inconsistências. Mas e se abordássemos a Bíblia da mesma maneira que abordamos outros textos antigos? E se aplicássemos os mesmos padrões de evidência que aplicamos a Homero, Heródoto ou registros cuneiformes mesopotâmicos? Quando fazemos isso, as evidências para a historicidade básica das narrativas bíblicas, incluindo o detalhe aparentemente pequeno dos camelos de Abraão, se tornam muito mais convincentes. Siga a fé em frases vivas e compartilhe este conteúdo com quem precisa fortalecer sua fé através do conhecimento. A verdade resiste ao escrutínio. Bloco 4. Expandindo o horizonte. Evidências da Mesopotâmia. Está gostando dessas descobertas arqueológicas? Então não guarde para si. Compartilhe com seus amigos e familiares e siga a fé em frases vivas para continuar essa jornada de conhecimento e fé. Além do Egito, os camelos de Naor e as descobertas mesopotâmicas. Até agora, focamos principalmente nas evidências egípcias da domesticação do camelo. Mas a narrativa bíblica de Abraão não se limita ao Egito. De fato, grande parte de sua história se desenrola na Mesopotâmia e nas terras entre os rios Tigre e Eufrates. Se a Bíblia é historicamente precisa sobre os camelos, não deveríamos encontrar evidências apenas no Egito, mas também nas outras regiões onde Abraão e sua família viveram e viajaram? E é exatamente isso que encontramos. Em Gênesis 24, versículo 63, temos um relato fascinante sobre Isaque, filho de Abraão. O texto nos conta sobre sua ida ao campo de Naor para encontrar uma esposa. Saí a meditar no campo, tarde, e levantando os olhos, viu que vinham camelos. Esta não é uma menção casual. A narrativa deixa claro que caravanas de camelos eram uma visão esperada e reconhecível naquela região e época. Naor não era qualquer lugar, era uma cidade importante na região da Alta Mesopotâmia, próxima a Harã, ou Harã, que desempenhou um papel crucial na história dos patriarcas. Abraão havia vivido em Harã antes de partir para Canaã, e sua família manteve conexões com aquela região por gerações. Então, a pergunta crucial é: existiam camelos domesticados na Mesopotâmia no segundo milênio antes de Cristo? As descobertas arqueológicas respondem com um retumbante sim.
Nas antigas ruínas de Mari, uma cidade que já foi capital de um reino poderoso e estava situada próxima a Harã, o arqueólogo francês André Parrot fez descobertas extraordinárias na primeira metade do século XX. Mari era uma cidade-estado próspera, um importante centro de comércio e cultura, e suas ruínas preservaram um tesouro de informações sobre a vida no Antigo Oriente Próximo. Entre os muitos achados em Mari, Parrot descobriu ossos de camelo. Agora, a datação exata desses ossos tem sido objeto de algum debate entre os especialistas. Alguns arqueólogos os dataram em torno de 1500 a.C., enquanto outros argumentam que podem ser ainda mais antigos, possivelmente de antes do segundo milênio a.C. Mesmo a datação mais conservadora, 1500 a.C., coloca esses ossos de camelo em Mari séculos antes da data que os críticos propõem para a domesticação generalizada do camelo. Mas considere a datação mais antiga. Se esses ossos realmente vêm de antes do segundo milênio antes de Cristo, estamos falando de um período que coincide diretamente com a era patriarcal, o tempo de Abraão, Isaque e Jacó. E não são apenas ossos encontrados aleatoriamente no deserto, são ossos encontrados em um contexto arqueológico que sugere habitação humana e atividade doméstica. A localização dessas descobertas é particularmente significativa. Mari não era um posto avançado isolado na beirada do deserto, onde encontros ocasionais com camelos selvagens pudessem ser esperados. Era uma grande cidade, um centro urbano sofisticado. A presença de ossos de camelo em Mari sugere que esses animais eram parte da economia e da vida diária da cidade, provavelmente usados para transporte, comércio e talvez até como fonte de alimento. E Mari não é o único sítio mesopotâmico que fornece evidências de camelos antigos. Vamos expandir nossa investigação para outras regiões. Em Biblos, uma antiga cidade fenícia na costa do que hoje é o Líbano, arqueólogos descobriram algo notável: uma figura de camelo ajoelhado. Esta não é apenas qualquer representação artística. A postura específica do camelo, ajoelhado, é extremamente significativa. Por quê? Porque camelos ajoelhados é a posição em que esses animais são colocados para serem carregados ou para permitir que pessoas montem neles. Camelos não ajoelham naturalmente nesta posição específica, eles são treinados para fazê-lo. É um comportamento aprendido que resulta diretamente da domesticação e do treinamento. Quando vemos uma representação artística de um camelo ajoelhado, não estamos vendo apenas um animal. Estamos vendo evidência de um animal domesticado realizando uma ação treinada. E quando essa figura é datada? Entre 1900 e 1800 a.C. Mais uma vez, estamos bem dentro do período patriarcal, exatamente quando a Bíblia diz que Abraão e sua família estavam usando camelos. Esta não é uma coincidência. É uma confirmação arqueológica direta do contexto histórico descrito no Gênesis. Mas talvez a evidência mais intrigante da Mesopotâmia venha de um lugar inesperado: textos antigos. Na cidade suméria de Nippur, uma das mais antigas e importantes cidades da Mesopotâmia, arqueólogos descobriram textos cuneiformes, aquela antiga forma de escrita em tabletes de argila, que mencionam algo surpreendente: leite de camelo fêmea. Esses textos são datados de aproximadamente 2000 a.C., exatamente o período em que Abraão teria vivido. Agora, pense sobre o que isso significa. Você não obtém leite de camelos selvagens. Camelos selvagens não permitem que humanos se aproximem, muito menos que os ordenem. A obtenção de leite de camelo requer domesticação completa, treinamento cuidadoso e uma relação estabelecida entre humanos e animais. Mais ainda, a menção específica ao leite de camelo fêmea, uma distinção desnecessária a menos que houvesse um propósito prático, sugere um nível de sofisticação na criação de camelos. Isso indica que os mesopotâmicos não estavam apenas começando a experimentar com camelos domesticados. Eles já tinham desenvolvido práticas estabelecidas de criação e uso desses animais, incluindo a produção de laticínios. A produção de laticínios de camelo requer conhecimento específico. O leite de camelo tem propriedades diferentes do leite de vaca ou cabra.
Requer técnicas diferentes de ordenha, armazenamento e processamento. O fato de que textos de 2000 a.C. mencionam leite de camelo sugere que essa prática já estava bem estabelecida, o que significa que a domesticação do camelo deve ter começado ainda mais cedo. Vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça mesopotâmico. Ossos de camelo em Mari, figuras de camelos ajoelhados em Biblos, textos sobre leite de camelo em Nippur. Cada uma dessas evidências por si só seria sugestiva. Juntas, elas formam um padrão convincente. Não estamos lidando com achados isolados ou anômalos que podem ser facilmente descartados. Estamos vendo evidências convergentes de múltiplas fontes, múltiplos tipos e múltiplas regiões, todas apontando para a mesma conclusão. Camelos domesticados eram parte da vida no Antigo Oriente Próximo durante o período patriarcal. Isso se alinha perfeitamente com o relato bíblico. Quando Gênesis descreve Abraão movendo-se entre diferentes regiões com suas caravanas de camelos, quando narra Isaac vendo camelos chegando de Naor, quando menciona repetidamente camelos como parte da riqueza e dos meios de transporte dos patriarcas, esses detalhes não são anacronismos inseridos por escribas posteriores. São descrições precisas da realidade histórica daquele período e lugar. Está impressionado com essas evidências? Compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdade. E siga Fé em Frases Vivas para mais conteúdo que une fé e conhecimento. Bloco 5. A Rota Africana. Evidências do Saara. Este conteúdo está transformando sua compreensão da história bíblica? Então compartilhe e não se esqueça de seguir Fé em Frases Vivas para continuar descobrindo verdades que fortalecem sua fé. Do coração da África, a surpreendente conexão saariana. Quando pensamos na domesticação do camelo, tendemos a imaginar cenas do Oriente Médio, caravanas cruzando os desertos da Arábia ou da Síria. Mas a história completa da domesticação do camelo não pode ser contada para o oeste, para o vasto deserto do Saara, e entender como a África desempenhou um papel crucial nesse processo. A teoria mais aceita sobre a origem da domesticação do dromedário, o camelo de uma corcova, é que ela ocorreu primeiro no nordeste da África, provavelmente na região que hoje corresponde ao Sudão, Etiópia ou Somália. De lá, os camelos domesticados teriam se espalhados para a Península Arábica e, subsequentemente, para o Egito e o restante do Oriente Próximo. Esta rota de dispersão é apoiada por evidências linguísticas, genéticas e, significativamente, por arte rupestre encontrada por todo o Saara. No coração do Saara, em lugares remotos como Tibeste, uma cordilheira vulcânica no norte do Chad, arqueólogos e exploradores descobriram algo extraordinário. Milhares de gravuras e pinturas rupestres antigas que documentam a vida no Saara quando não era o deserto árido que conhecemos hoje, mas uma savana verdejante repleta de vida. Estas imagens, esculpidas e pintadas nas rochas por povos antigos, formam um registro visual fascinante da transição do Saara de uma região habitável para o deserto que vemos hoje. E entre as muitas imagens de animais, girafas, elefantes, hipopótamos, gado, encontramos representações claras de camelos. Mas não são apenas imagens de camelos selvagens vagando pela paisagem. Muitas dessas representações mostram camelos em associação com seres humanos. Algumas mostram camelos sendo conduzidos, outras mostram camelos carregando cargas ou pessoas. Estas são evidências visuais incontestáveis de domesticação. As figuras esculpidas na rocha no estilo de Tibeste são particularmente reveladoras. Elas não mostram apenas camelos, mas camelos equipados com arreios e selas, camelos em caravanas organizadas, camelos claramente sob controle humano. A precisão anatômica dessas representações, mostrando a corcova característica, as proporções corporais únicas, até mesmo detalhes como a forma das patas, indica que os artistas conheciam intimamente esses animais. A datação da arte rupestre saariana é complexa e frequentemente controversa. Diferentes métodos de datação produzem resultados variados e há debate contínuo entre os especialistas. No entanto, muitas dessas imagens de camelos são atribuídas ao período que os arqueólogos chamam de Pastoral Neolítico, ou período dos bovídeos, aproximadamente 5.000 a 2.000 a.C.
Se essas datações estão corretas e múltiplas linhas de evidência sugerem que estão, então temos representações de camelos domesticados no Saara que podem anteceder até mesmo as evidências egípcias mais antigas. Isso faria sentido se, como se teoriza, a domesticação do dromedário começou no nordeste da África e então se espalhou para outras regiões. A existência dessas imagens saarianas tem implicações profundas para nossa compreensão de como os camelos chegaram ao Egito. A teoria tradicional era que camelos chegaram ao Egito através da Península Arábica, vindo do leste. Mas as evidências saarianas sugerem uma rota alternativa. Os camelos podem ter entrado no Egito vindo do oeste, do próprio Saara, ou através de múltiplas rotas simultaneamente. Isso explica várias peculiaridades sobre a presença de camelos no Egito Antigo. Por exemplo, as primeiras evidências de camelos no Egito, como as figuras do período pré-dinástico, são encontradas no delta do Nilo e no Baixo Egito, exatamente onde esperaríamos encontrá-las se estivessem chegando do oeste. Se viessem principalmente da Arábia, esperaríamos encontrar as primeiras evidências no Sinai ou no Alto Egito. Há também a questão da climatologia antiga. Durante o período em que Abraão teria vivido, o Saara era significativamente mais úmido do que é hoje. Havia lagos, rios sazonais e vegetação suficiente para sustentar não apenas camelos, mas uma variedade de grandes mamíferos. Esta foi a era dos verdes saarianos, períodos quando mudanças nos padrões de monções tornaram o Saara habitável. Neste contexto ambiental, faz todo sentido que povos do Saara teriam domesticado camelos. Os camelos, com sua capacidade de viajar longas distâncias e sobreviver com recursos limitados, seriam animais ideais para navegar as vastas distâncias do Saara, mesmo em sua versão mais úmida. À medida que o clima foi se tornando progressivamente mais seco ao longo dos milênios, os camelos se tornaram ainda mais valiosos, eventualmente tornando-se indispensáveis para a vida no deserto. As rotas comerciais transsaarianas, que se tornariam tão importantes na história posterior da África, provavelmente tenham suas origens neste período. Camelos domesticados permitiriam que povos antigos estabelecessem contatos e comércio através das vastas distâncias do Saara, conectando a África subsaariana com o Mediterrâneo. É fascinante considerar que quando Abraão recebeu camelos do faraó no Egito, esses animais podem ter tido uma linhagem que remontava às profundezas da África, aos povos que primeiro aprenderam a domesticar esses notáveis animais nas savanas do Saara Verde. A arte rupestre saariana nos fornece algo que outros tipos de evidência arqueológica não podem: uma janela visual direta para o passado. Quando olhamos para essas imagens esculpidas na rocha há milhares de anos, estamos vendo exatamente o que as pessoas da época viram. Não estamos interpretando ossos fragmentados ou reconstruindo artefatos quebrados. Estamos olhando para representações diretas, intencionais, de camelos domesticados, criadas por pessoas que viveram e trabalharam com esses animais. Alguns céticos argumentam que essas imagens podem ser de períodos mais tardios, ou que podem representar camelos selvagens. Mas essas objeções não se sustentam sob escrutínio. Primeiro, múltiplas técnicas de datação, incluindo análise da pátina das rochas, correlação com mudanças climáticas conhecidas e comparação com outros sítios arqueológicos datados, convergem em datas antigas para muitas dessas imagens. Segundo, as representações claramente mostram camelos sob controle humano, não animais selvagens. Além disso, a própria distribuição geográfica dessas imagens conta uma história. Elas não estão concentradas em uma única área, mas espalhadas por vastas regiões do Saara, sugerindo que a familiaridade com camelos domesticados era generalizada entre os povos saarianos antigos. Isso não é o que esperaríamos se os camelos fossem uma novidade recente ou um fenômeno localizado. A conexão africana na história da domesticação do camelo nos lembra que a história do mundo antigo era mais interconectada e complexa do que frequentemente imaginamos. O Egito de Abraão não existia em isolamento. Estava conectado a vastas redes de comércio, migração e troca cultural que se estendiam profundamente na África, através do Oriente Próximo e além. Compartilhe essas descobertas fascinantes e siga a Fé em Frases Vivas para mais conteúdo que expande nossa compreensão da história bíblica. Bloco 6. O Enigma Linguístico Egípcio. Quer continuar essa jornada de descobertas? Compartilhe com amigos que apreciam conhecimento sólido. E siga a Fé em Frases Vivas para não perder nenhum conteúdo. O silêncio das palavras.
por que os egípcios não tinham um termo para camelo. Chegamos agora a um dos argumentos mais intrigantes e frequentemente citados pelos críticos da historicidade bíblica: a ausência de uma palavra egípcia para camelo. Este é um ponto que merece nossa atenção cuidadosa, porque à primeira vista parece ser uma evidência poderosa contra a presença de camelos domesticados no Egito Antigo. O fato é inegável. Apesar de todo o vasto corpus de textos hieroglíficos egípcios que sobreviveram, inscrições em templos, registros administrativos, textos religiosos, documentos legais, não encontramos uma palavra egípcia clara e inequívoca que signifique camelo. Para uma civilização que documentou meticulosamente tudo, desde impostos sobre grãos até as dimensões precisas de oferendas funerárias, essa omissão parece gritante. Os egípcios tinham palavras para praticamente todos os animais conhecidos por eles. Eles tinham termos distintos para diferentes tipos de gado, várias espécies de aves, animais selvagens do deserto e criaturas aquáticas. Seu vocabulário zoológico era extenso e específico, refletindo uma cultura profundamente conectada com o mundo natural ao seu redor. Como, então, podemos explicar a ausência de um termo para o camelo? Os críticos argumentam que essa ausência linguística prova que os camelos simplesmente não eram parte da cultura egípcia durante o período faraônico. Se fossem, certamente teriam desenvolvido uma palavra para eles, certo? Este argumento parece lógico e tem sido usado repetidamente para descartar as evidências arqueológicas que discutimos nos blocos anteriores. Mas antes de aceitar essa conclusão, precisamos examinar mais profundamente o que essa ausência linguística realmente significa e o que não significa. Primeiro, devemos reconhecer um fato fundamental sobre documentação histórica. A ausência de evidência linguística não é automaticamente evidência de ausência física. Existem muitos exemplos na história onde coisas que definitivamente existiam não foram documentadas nos registros escritos sobreviventes. Isso pode acontecer por várias razões: perda de documentos ao longo do tempo, práticas seletivas de registro, tabus culturais ou simplesmente o uso de termos alternativos que não reconhecemos imediatamente. No caso específico dos camelos no Egito, há razões culturais e históricas convincentes que podem explicar a ausência de um termo egípcio específico. A explicação mais plausível está relacionada aos Hyksos, um povo de origem semítica que invadiu e governou o Egito durante o chamado Segundo Período Intermediário, aproximadamente de 1650 a 1530 a.C. Os Hyksos são uma das páginas mais traumáticas da história egípcia antiga. Eles conquistaram e governaram o Baixo Egito por mais de um século, uma humilhação nacional que os egípcios nunca esqueceram. Evidências arqueológicas e textuais sugerem fortemente que os Hyksos usavam camelos. Eles vieram de regiões onde camelos eram comuns e trouxeram consigo tecnologias e práticas que não eram familiares aos egípcios, incluindo novos tipos de armamentos e possivelmente o uso militar de camelos. Para os egípcios, os camelos teriam sido associados diretamente com seus odiados conquistadores estrangeiros. Quando os egípcios finalmente expulsaram os Hyksos por volta de 1530 a.C., iniciando o novo reino, eles deliberadamente tentaram apagar a memória da dominação estrangeira. Faraós como Ahmose I, que liderou a expulsão dos Hyksos, e seus sucessores trabalharam sistematicamente para remover ou destruir monumentos e registros associados ao período Hykso. Foi uma espécie de damnatio memoria, a condenação da memória. Neste contexto, faz todo sentido que os egípcios pudessem ter evitado usar ou registrar uma palavra para camelos. Os camelos estavam associados aos Hyksos, e tudo relacionado aos Hyksos deveria ser esquecido. Pode ter se desenvolvido uma espécie de tabu cultural em torno dos camelos, similar a como algumas culturas evitam falar sobre coisas associadas a períodos traumáticos de sua história. Este fenômeno não é único ao Egito Antigo. Existem exemplos bem documentados de culturas que desenvolvem tabus linguísticos ou evitam certas palavras por razões culturais ou religiosas. Em algumas culturas, é considerado azar ou desrespeitoso mencionar certos animais ou usar certos termos. Na cultura antiga, essas práticas eram ainda mais comuns. Além disso, é possível, embora não possamos provar, que os egípcios usassem algum termo alternativo ou emprestado para se referir a camelos.
Eles podem ter usado uma palavra semítica que não reconhecemos nos textos hieroglíficos, ou podem ter usado algum tipo de circunlocução ou descrição em vez de um termo específico. Os textos hieroglíficos, especialmente, são notoriamente difíceis de interpretar com certeza completa, e é possível que algum termo ainda não tenha sido identificado corretamente. Vale também notar que a escrita hieroglífica egípcia era altamente conservadora e usada principalmente para inscrições formais e religiosas. Muito do uso cotidiano da linguagem, conversas casuais, transações comerciais simples, comunicação informal, não era registrado em hieróglifos e não sobreviveu até nossos dias. É perfeitamente possível que houvessem termos coloquiais para camelos que simplesmente não aparecem nos registros formais. Há também a questão da especialização regional. O Egito era um país grande e geograficamente diverso. É possível que camelos fossem mais comuns em certas regiões, talvez áreas de fronteira ou regiões desérticas, do que em outras. Se o uso de camelos fosse principalmente periférico ao coração da civilização egípcia no Vale do Nilo, isso poderia explicar por que não vemos muita documentação formal sobre eles nos grandes centros de poder. Considere também o contexto da documentação que sobreviveu. Grande parte dos textos egípcios que possuímos vem de contextos religiosos, templos, tumbas, textos funerários. Esses não são necessariamente os lugares onde esperaríamos encontrar menções a animais de carga usados no comércio cotidiano. Os registros administrativos mais mundanos, onde camelos poderiam ter sido mencionados, sobreviveram em muito menor quantidade. Há um paralelo interessante que vale a pena considerar. Os egípcios também não tinham uma palavra clara para cavalo até o período dos Ixos. Os cavalos foram introduzidos no Egito pelos Ixos e revolucionaram a guerra egípcia. Após a expulsão dos Ixos, os egípcios adotaram cavalos entusiasticamente e desenvolveram termos para eles. Mas antes do período Ixo, apesar de evidências sugerirem que cavalos eram conhecidos no Oriente Próximo mais amplo, não aparecem proeminentemente nos registros egípcios. Isso nos mostra que a ausência de um termo em textos egípcios não significa necessariamente que o animal era desconhecido no Egito ou em regiões circundantes. Significa apenas que, por qualquer razão, os egípcios não escolheram documentá-lo em seus registros formais sobreviventes. Há também a questão da especialização regional. O Egito era um país grande e geograficamente diverso. É possível que camelos fossem mais comuns em certas regiões, talvez áreas de fronteira ou regiões desérticas, do que em outras. Se o uso de camelos fosse principalmente periférico ao coração da civilização egípcia no Vale do Nilo, isso poderia explicar por que não vemos muita documentação formal sobre eles nos grandes centros de poder. Considere também o contexto da documentação que sobreviveu. Grande parte dos textos egípcios que possuímos vem de contextos religiosos, templos, tumbas, textos funerários. Esses não são necessariamente os lugares onde esperaríamos encontrar menções a animais de carga usados no comércio cotidiano. Os registros administrativos mais mundanos, onde camelos poderiam ter sido mencionados, sobreviveram em muito menor quantidade. Há um paralelo interessante que vale a pena considerar. Os egípcios também não tinham uma palavra clara para cavalo até o período dos Ixos. Os cavalos foram introduzidos no Egito pelos Ixos e revolucionaram a guerra egípcia. Após a expulsão dos Ixos, os egípcios adotaram cavalos entusiasticamente e desenvolveram termos para eles. Mas antes do período Ixo, apesar de evidências sugerirem que cavalos eram conhecidos no Oriente Próximo mais amplo, não aparecem proeminentemente nos registros egípcios. Isso nos mostra que a ausência de um termo em textos egípcios não significa necessariamente que o animal era desconhecido no Egito ou em regiões circundantes. Significa apenas que, por qualquer razão, os egípcios não escolheram documentá-lo em seus registros formais sobreviventes. Existe ainda outro ângulo a considerar: a possibilidade de que alguns textos egípcios que mencionam camelos simplesmente não tenham sido identificados corretamente. A egiptologia é um campo em constante evolução. Nossa compreensão dos hieróglifos e da língua egípcia antiga continua a se desenvolver. Regularmente, textos antigos são reinterpretados à luz de novos conhecimentos. É possível que futuras pesquisas identifiquem referências a camelos que atualmente não reconhecemos. O ponto crucial é este: a ausência de um termo egípcio específico para camelo é um quebra-cabeça interessante que merece explicação, mas não é uma refutação das múltiplas evidências físicas e arqueológicas que temos da presença de camelos domesticados no Egito Antigo. Figuras de terracota não mentem. Ossos em tumbas não são anacronismos.
A arte rupestre não é interpolação posterior. Quando temos evidência física direta, como as figuras de camelo com celas de 2700 a.C. ou os ossos de camelo em contextos domésticos de 3200 a 2900 a.C., essa evidência deve ter precedência sobre argumentos baseados em ausência linguística. A falta de uma palavra não elimina a realidade física. Na verdade, a combinação de evidência arqueológica forte com ausência linguística cria um mistério histórico fascinante que pede explicação. E a teoria da associação com os Ixos fornece essa explicação de maneira convincente. Os egípcios conheciam camelos, usavam camelos, mas por razões culturais e políticas ligadas ao trauma da ocupação estrangeira, desenvolveram uma espécie de amnésia cultural deliberada sobre eles. Isso não seria único na história humana. Culturas frequentemente suprimem ou reescrevem aspectos de seu passado que acham vergonhosos ou traumáticos. Os egípcios eram mestres em controlar sua narrativa histórica, apagando faraós que consideravam ilegítimos e reescrevendo eventos para se adequarem à sua ideologia. A ausência de um termo para camelo pode ser simplesmente mais um exemplo dessa prática. Portanto, longe de refutar a historicidade dos relatos bíblicos sobre camelos, o enigma linguístico egípcio pode, na verdade, fornecer apoio indireto adicional. Se os Ixos usavam camelos, e se Abraão viveu durante ou próximo ao período dos Ixos, então a menção bíblica de camelos no Egito se encaixaria perfeitamente no contexto histórico. Os camelos que Abraão recebeu do faraó poderiam até ter sido parte das primeiras ondas de camelos trazidos para o Egito pelos povos semíticos, que eventualmente se tornariam os Ixos. A história é complexa, e a ausência de evidência em um tipo de fonte não invalida a presença de evidência em outro. A arqueologia e a linguística devem trabalhar juntas, não uma contra a outra. E quando fazemos isso, quando consideramos todas as evidências em seu contexto completo, o quadro que emerge é que camelos domesticados eram, de fato, conhecidos e usados no Egito e no Oriente Próximo mais amplo durante o período patriarcal. Essas descobertas estão desafiando o que você pensava saber? Compartilhe e siga a Fé em Frases Vivas para mais conteúdos que aprofundam sua compreensão da palavra. Bloco 7. A questão da cronologia e contexto histórico. Este conteúdo está fortalecendo sua fé? Não guarde para si, compartilhe com quem precisa ver essas evidências e siga a Fé em Frases Vivas para continuar essa jornada. Conectando os pontos, Abraão, os Ixos e o contexto histórico mais amplo. Para realmente entender a questão dos camelos de Abraão, precisamos situá-la dentro do contexto histórico mais amplo do segundo milênio antes de Cristo, no Antigo Oriente Próximo. A história não acontece no vácuo. Eventos, movimentos de povos, mudanças tecnológicas e desenvolvimentos culturais estão todos interconectados de maneiras complexas. Vamos começar estabelecendo algumas datas. A cronologia tradicional situa Abraão vivendo aproximadamente entre 2000 e 1850 a.C. Esta datação é baseada em informações genealógicas bíblicas e em correlações com eventos históricos conhecidos. Embora exista algum debate sobre as datas exatas, alguns estudiosos propõem datas ligeiramente diferentes. Há consenso geral de que Abraão, se foi uma figura histórica, teria vivido em algum momento no início do segundo milênio antes de Cristo. Esse período, aproximadamente 2000 a 1500 a.C., foi uma era de enormes mudanças e movimentos populacionais no Antigo Oriente Próximo. Era uma época de grandes migrações, com povos semíticos movendo-se da Mesopotâmia e da Arábia para Canaã e o Egito. Era uma era de inovação tecnológica, vendo o desenvolvimento de novas armas, novas técnicas agrícolas e novas formas de transporte. E era uma época de transformação política, com o surgimento e queda de reinos e impérios. Abraão, de acordo com a narrativa bíblica, era parte desses movimentos migratórios. Ele veio de Ur dos Caldeus na Mesopotâmia, viajou para Harran na Alta Mesopotâmia e então migrou para Canaã, com excursões ao Egito. Sua jornada traça um arco através do Crescente Fértil, tocando algumas das regiões mais importantes do mundo. Agora, é crucial entender que Abraão não estava sozinho nessas migrações. Ele fazia parte de um fenômeno mais amplo de povos semíticos, movendo-se para o oeste e sul durante este período. Registros egípcios do Império Médio, aproximadamente 2050 a 1650 a.C., documentam a entrada de povos asiáticos, termo que os egípcios usavam para povos da Ásia, incluindo Canaã e regiões circundantes, no delta do Nilo. Essas migrações não foram necessariamente hostis inicialmente.
Muitos desses imigrantes semíticos se estabeleceram pacificamente no Egito, particularmente na região do Delta. Alguns alcançaram posições de poder e influência. É neste contexto que devemos entender a história bíblica de José, que se tornou vice-rei do Egito. Uma narrativa que se encaixa perfeitamente no padrão histórico conhecido de semitas alcançando altas posições no Egito durante este período. Mas essas migrações, eventualmente, levaram a um evento traumático na história egípcia. Por volta de 1650 a.C., grupos de semitas que haviam se estabelecido no delta do Nilo consolidaram poder suficiente para tomar o controle do Baixo Egito. Estes eram os Ixos, palavra que provavelmente deriva do egípcio Eka Kassut, significando governantes de terras estrangeiras. Os Ixos não eram um único grupo étnico, mas uma coalizão de povos semíticos de várias origens. Estes não eram um único grupo étnico, mas uma coalizão de povos semíticos de várias origens. Eles trouxeram consigo tecnologias e práticas que não eram familiares aos egípcios tradicionais. Mais notavelmente, eles introduziram o cavalo e a carruagem de guerra no Egito, revolucionando a condução da guerra. E evidências sugerem que eles também usavam camelos. A conexão entre os Ixos e os camelos é significativa por várias razões. Primeiro, explica por que os egípcios posteriores podem ter desenvolvido uma aversão cultural aos camelos. Eles estavam associados aos odiados conquistadores estrangeiros. Segundo, estabelece que povos semíticos que se moviam entre a Mesopotâmia, Canaã e o Egito durante o segundo milênio antes de Cristo estavam de fato usando camelos. Abraão era um desses migrantes semitas. Ele veio da mesma região geral e durante o mesmo período amplo que os povos que eventualmente se tornariam os Ixos. Não estou sugerindo que Abraão era um Ixo. A cronologia não se encaixa perfeitamente, já que Abraão teria vivido antes da conquista Ixa propriamente dita. Mas estou apontando que Abraão fazia parte do mesmo contexto cultural e migratório mais amplo. Nesse contexto, faz total sentido que Abraão teria usado camelos. Ele estava viajando precisamente através das regiões e durante o período em que sabemos que camelos domesticados existiam. As rotas que ele percorreu, da Mesopotâmia através de Harran até Canaã e o Egito, eram exatamente as rotas onde evidências arqueológicas de camelos foram encontradas. Além disso, a natureza das viagens de Abraão torna os camelos não apenas plausíveis, mas quase necessários. Abraão não estava fazendo curtas viagens locais. Ele estava empreendendo jornadas épicas através de centenas de quilômetros de terreno desafiador, incluindo regiões áridas e desertos. Para tais viagens, camelos seriam um meio de transporte ideal, muito mais adequados que burros ou bois para longas jornadas através de terreno árido. A descrição bíblica da riqueza de Abraão também se encaixa neste contexto. Em Gênesis, Abraão é descrito como um homem muito rico, com grandes rebanhos e muitos servos. Este é exatamente o tipo de perfil de um próspero comerciante ou chefe tribal nômade do período. E para alguém dessa posição, ter camelos teria sido não apenas possível, mas esperado. Camelos eram valiosos, símbolos de riqueza e status, além de ferramentas práticas essenciais. Há também a questão dos padrões de comércio. O início do segundo milênio antes de Cristo viu o florescimento de extensas redes comerciais através do Antigo Oriente Próximo. Caravanas moviam mercadorias entre a Mesopotâmia, Canaã e o Egito. Estas rotas comerciais de longa distância teriam sido enormemente facilitadas pelo uso de camelos, que podem carregar cargas pesadas através de longas distâncias com requisitos mínimos de água. Documentos da época, como as tábuas de Mari e outros textos cuneiformes, mencionam extenso comércio e movimento de mercadorias. Embora os camelos não sejam sempre mencionados explicitamente, as rotas descritas e as distâncias envolvidas tornam altamente provável que camelos estivessem sendo usados. Como poderíamos explicar de outra forma as extensas redes comerciais que sabemos terem existido através de algumas das regiões mais áridas do mundo? Também devemos considerar a continuidade cultural. As sociedades antigas não mudavam tão rapidamente quanto as modernas. Práticas, tecnologias e modos de vida tendiam a persistir por longos períodos. Se vemos evidências de camelos domesticados em 2700 a.C. e novamente em 1500 a.C., é razoável supor que eles também estavam presentes nos séculos intermediários, incluindo o período de Abraão.
A narrativa bíblica sobre Abraão e seus camelos não é um relato isolado que contradiz tudo o que sabemos sobre o período. Pelo contrário, ela se encaixa perfeitamente no contexto histórico, geográfico e cultural do início do segundo milênio antes de Cristo. Cada detalhe, as rotas viajadas, os povos encontrados, os tipos de riqueza mencionados se alinham com o que a arqueologia e a história nos dizem sobre aquele período. É importante também notar que os escritores bíblicos não estavam tentando fazer uma declaração teológica sobre camelos. As menções aos camelos são detalhes incidentais, mencionados quase casualmente ao descrever a riqueza de alguém. Este tipo de detalhe incidental é frequentemente o mais confiável, porque não há motivo teológico ou ideológico para inventá-lo. Compartilhe essas conexões históricas fascinantes e siga a fé em frases vivas para mais conteúdo que contextualiza a Bíblia na história real. Bloco 8. Comparando padrões de evidência. Está descobrindo uma nova perspectiva sobre as Escrituras? Compartilhe com outros buscadores da verdade. E siga Fé em Frases Vivas para continuar expandindo seu conhecimento. 2 pesos, 2 medidas. O padrão duplo na avaliação da evidência bíblica. Chegamos agora a uma das questões mais importantes e frequentemente mais negligenciadas em todo este debate. Por que aplicamos padrões diferentes de evidência à Bíblia do que aplicamos a outros documentos antigos? Esta questão vai ao coração não apenas da controvérsia sobre os camelos de Abraão, mas de toda a disciplina da arqueologia bíblica e estudos do Antigo Testamento. Vamos fazer um experimento mental. Suponha que encontrássemos um texto cuneiforme mesopotâmico do segundo milênio antes de Cristo que mencionasse um rico mercador usando camelos para transportar mercadorias entre Babilônia e Harã. Como os estudiosos reagiriam a isso? Quase certamente, eles aceitariam como evidência válida de que camelos eram usados no comércio daquela época e região. Pode haver algum debate sobre detalhes específicos, mas a afirmação básica seria aceita, especialmente se corroborada por evidências arqueológicas como ossos ou figuras de camelo da mesma época e lugar. Agora considere. É exatamente isso que temos no relato bíblico de Abraão. Um texto do segundo milênio antes de Cristo, ou próximo a ele, a data de composição do Gênesis é debatida, mas mesmo datações críticas o colocam bem antes do período helenístico, descrevendo uma pessoa da época usando camelos em viagens através do crescente fértil. E temos evidências arqueológicas corroborativas, ossos, figuras, textos da mesma época e região. No entanto, a reação é ceticismo, não aceitação. Por quê? A diferença não está nas evidências, está nas pressuposições que trazemos para a interpretação das evidências. Este fenômeno é às vezes chamado de excepcionalismo bíblico negativo, a tendência de tratar afirmações bíblicas com mais ceticismo do que afirmações em outros textos antigos. É o oposto do excepcionalismo bíblico positivo, a tendência de aceitar acriticamente tudo na Bíblia. Mas é igualmente problemático do ponto de vista da investigação histórica objetiva. Vamos ver como isso funciona na prática com outros exemplos além dos camelos. Considere Homero e a cidade de Troia. Por séculos, estudiosos trataram a Ilíada e a Odisseia como ficção pura, mitos agradáveis mas sem valor histórico. Quando Heinrich Schliemann anunciou na década de 1870 que havia encontrado Troia, muitos acadêmicos ficaram céticos. Como poderia um texto poético sobre deuses e heróis apontar para uma cidade real? Mas Schliemann estava certo. Troia existiu. E embora os detalhes específicos da Guerra de Troia, conforme descritas por Homero, sejam provavelmente uma mistura de fato e ficção, há agora consenso de que os poemas homéricos preservam memórias de eventos e lugares reais da Idade do Bronze grega. Hoje, estudiosos respeitam Homero como uma fonte histórica valiosa, embora problemática. O que mudou não foram os textos de Homero, eles eram os mesmos antes e depois de Schliemann. O que mudou foi a disposição dos estudiosos em levá-los a sério como potencialmente contendo informações históricas reais. Ou considere Heródoto, o pai da história. Heródoto escreveu extensivamente sobre o mundo antigo, mas foi frequentemente acusado de exagero e credulidade. Ele relatou coisas que pareciam fantásticas, formigas gigantes que mineravam ouro, rios que corriam para trás, tribos com práticas bizarras.
Estudiosos o liam com uma sobrança levantada, prontos para desconsiderar suas afirmações mais extraordinárias. No entanto, repetidamente, a arqueologia tem vindicado Heródoto. Muitas coisas que ele descreveu e que pareciam impossíveis acabaram sendo confirmadas. Suas descrições de lugares, práticas culturais e eventos históricos têm se mostrado surpreendentemente precisas em muitos casos. Hoje, embora estudiosos permaneçam cautelosos, eles tratam Heródoto com considerável respeito, como uma fonte histórica valiosa, reconhecendo que mesmo quando ele está errado, frequentemente há um grão de verdade em suas afirmações. Agora, por que não aplicamos o mesmo princípio à Bíblia? Se Homero pode ser levado a sério apesar de seus deuses e heróis míticos, se Heródoto pode ser confiável apesar de suas histórias aparentemente fantásticas, por que a Bíblia é automaticamente descartada quando afirma coisas que parecem improváveis para estudiosos modernos? A resposta honesta é que muitos estudiosos trazem pressuposições filosóficas e teológicas para seu trabalho, que tornam difícil avaliar objetivamente as afirmações bíblicas. Se você começa com a crença de que milagres não podem acontecer, então qualquer texto que relate milagres deve ser, pelo menos nessa extensão, não confiável. Se você assume que textos religiosos são inerentemente tendenciosos e não confiáveis, então você lerá a Bíblia procurando por erros e contradições. Não estou argumentando que devamos aceitar acriticamente tudo na Bíblia. Isso seria má erudição. Mas estou sugerindo que devemos aplicar os mesmos padrões de evidência que aplicamos a outros textos antigos. Este princípio é às vezes chamado de analogia histórica. A ideia de que devemos interpretar eventos e textos antigos usando os mesmos princípios e padrões que aplicamos à história mais recente e melhor atestada. Então, quais são esses padrões? Aqui estão alguns princípios básicos que historiadores geralmente aplicam a textos antigos. Primeiro, presunção de confiabilidade a menos que haja razão para duvidar. Se um texto antigo afirma algo e não há razão específica para pensar que é falso, os historiadores geralmente o aceitam como provavelmente verdadeiro, pelo menos em seus contornos gerais. Detalhes específicos podem ser questionados, mas a afirmação básica é aceita. Segundo, corroboração múltipla aumenta a confiança. Se múltiplas fontes independentes afirmam a mesma coisa, isso aumenta nossa confiança de que é verdadeira. Mas note, múltiplas fontes, não evidência esmagadora. Para a maior parte da história antiga, não temos evidência esmagadora para coisa alguma. Temos fragmentos, pistas, peças de um quebra-cabeça. Terceiro, detalhes incidentais são frequentemente confiáveis. Quando um texto menciona algo de passagem sem propósito ideológico óbvio, isso frequentemente é historicamente preciso. Escritores antigos tendem a inventar coisas que servem seus propósitos retóricos ou ideológicos, não detalhes aleatórios sem importância. Quarto, consistência com o que mais sabemos sobre o período aumenta a plausibilidade. Se uma afirmação se encaixa no que sabemos sobre a cultura, tecnologia e eventos da época, é mais provável que seja verdadeira. Agora aplique esses princípios ao caso dos camelos de Abraão. Primeiro, o texto bíblico afirma que Abraão tinha camelos. A menos que tenhamos razão específica para duvidar disso, devemos aceitar como provavelmente verdadeiro. Segundo, temos corroboração múltipla, não em outros textos que mencionam especificamente Abraão, embora Abraão não devesse aparecer em registros egípcios ou mesopotâmicos. Ele era um chefe tribal nômade, não um rei ou figura política importante, mas em evidências arqueológicas de camelos domesticados no mesmo período e região. Terceiro, as menções aos camelos são incidentais. Gênesis não está fazendo um ponto teológico sobre camelos. Eles são simplesmente mencionados como parte do contexto. Animais que pessoas ricas possuíam, meios de transporte. Este é exatamente o tipo de detalhe que tende a ser historicamente confiável. Quarto, a afirmação é totalmente consistente com o que sabemos sobre o período. Povos semíticos nômades no início do segundo milênio antes de Cristo realmente usavam camelos. Temos evidências disso de múltiplas fontes. Por todos esses padrões acadêmicos padronizados, a afirmação bíblica de que Abraão usava camelos deveria ser aceita como provavelmente historicamente precisa. O fato de que não é, de que há controvérsia contínua sobre isso, revela não um problema com as evidências, mas um problema com como as evidências bíblicas são avaliadas. Compartilhe esta análise crítica e siga a fé em frases vivas para mais conteúdo que defende a confiabilidade das escrituras com argumentos sólidos. Bloco 9. Implicações mais amplas e lições metodológicas.
Este conteúdo está mudando sua perspectiva? Não deixe de compartilhar e siga a Fé em Frases Vivas para continuar fortalecendo sua fé. Com conhecimento. Além dos camelos, o que este debate nos ensina sobre história, fé e ciência? A controvérsia sobre os camelos de Abraão pode parecer à primeira vista um debate acadêmico obscuro sobre um detalhe menor de um texto antigo. Mas, na verdade, ela toca em questões muito mais profundas sobre como conhecemos o passado, como avaliamos evidências e como a fé e razão interagem. Vamos começar com uma lição fundamental sobre a natureza do conhecimento histórico. Nunca temos certeza absoluta sobre eventos antigos. A história não é como a matemática, onde podemos provar coisas com certeza dedutiva. É mais como um quebra-cabeça, onde temos apenas algumas peças e precisamos fazer nosso melhor para reconstruir a imagem completa. Cada geração de estudiosos olha para as mesmas evidências antigas, mas chega a conclusões às vezes radicalmente diferentes. Por quê? Porque trazemos diferentes pressupostos, trabalhamos com diferentes quantidades de evidência, à medida que novas descobertas são feitas, e somos influenciados pelos paradigmas intelectuais de nossa época. No século XIX, durante o auge da alta crítica bíblica, o paradigma dominante era o racionalismo ceticista. Havia uma pressuposição geral de que textos religiosos eram não confiáveis, que milagres não aconteciam e que a Bíblia era em grande parte ficção piedosa escrita séculos após os eventos que pretendia descrever. Nesse contexto intelectual, qualquer coisa na Bíblia que parecesse inconsistente com o conhecimento atual era tomada como prova de que o texto era tardio e não confiável. A afirmação de que camelos não foram domesticados até depois de 1000 anos antes de Cristo surgiu nesse contexto. Não era baseada em evidência arqueológica esmagadora. Na verdade, mesmo naquela época, havia evidências de camelos domesticados anteriores. Era baseada em pressuposições sobre a não confiabilidade da Bíblia. Os estudiosos começaram com a conclusão de que as narrativas patriarcais eram tardias e fictícias, e então interpretaram as evidências, ou a falta delas, através dessa lente. Mas aqui está o que é fascinante. À medida que mais evidências arqueológicas vieram à luz ao longo do século XX e início do século XXI, o quadro mudou. Repetidamente, descobertas arqueológicas confirmaram detalhes das narrativas bíblicas que anteriormente eram considerados não históricos. A existência dos hititas, a prática de alianças através de animais divididos, os nomes dos patriarcas sendo típicos do período do Bronze Médio, a prática de casamento com escravas, todos esses detalhes, uma vez questionados, foram confirmados pela arqueologia. No entanto, curiosamente, o ceticismo em relação aos camelos de Abraão persistiu mesmo quando a evidência para camelos domesticados anteriores se acumulava. Por quê? Porque paradigmas intelectuais mudam lentamente. Uma vez que uma conclusão se torna conhecimento estabelecido na academia, ela tende a persistir mesmo quando a base evidencial muda. Isso nos ensina uma lição importante sobre humildade intelectual. Devemos sempre estar dispostos a revisar nossas conclusões à luz de novas evidências. O fato de que algo é consenso acadêmico não o torna automaticamente correto. O consenso acadêmico tem estado errado repetidamente ao longo da história. Sobre Troia, sobre os hititas, sobre a alfabetização no mundo antigo, sobre inúmeros outros tópicos. Há também uma lição aqui sobre a relação entre fé e razão. Muitas pessoas assumem que fé e razão estão em conflito, que você deve escolher entre acreditar na Bíblia ou aceitar a ciência e a erudição moderna. Mas o caso dos camelos de Abraão mostra que isso é uma falsa dicotomia. A fé racional não requer crer em coisas apesar das evidências. Ela envolve confiar que, quando todas as evidências são adequadamente consideradas, a verdade emergirá. Uma pessoa de fé pode olhar para as evidências arqueológicas de camelos domesticados no início do segundo milênio antes de Cristo e ver confirmação da precisão bíblica. Uma pessoa cética pode olhar para as mesmas evidências e encontrar razões para duvidar ou reinterpretar. A diferença não está nas evidências em si, mas na estrutura interpretativa que cada pessoa traz às evidências. E, crucialmente, ambas as posições envolvem fé. Fé em certas pressuposições sobre a natureza da realidade, a confiabilidade de diferentes tipos de evidência e o significado de descobertas particulares.
O cético que rejeita a historicidade dos camelos de Abraão, apesar das evidências arqueológicas, está exercitando fé. Fé na pressuposição de que a Bíblia não pode ser confiável em suas afirmações históricas. O crente que aceita a historicidade dos camelos de Abraão, baseado nas evidências, também está exercitando fé. Fé de que a Bíblia é, no geral, um documento histórico confiável. Nenhuma posição é puramente científica ou puramente baseada em evidências, no sentido de ser livre de pressuposições. Todo mundo começa com certas crenças fundamentais sobre a natureza da realidade e a confiabilidade de diferentes fontes de conhecimento. A questão não é se temos fé, mas se nossa fé é razoável, se é consistente com as evidências disponíveis e com nossa experiência da realidade. No caso dos camelos de Abraão, eu argumentaria que a posição mais razoável, a que melhor se encaixa com a totalidade das evidências, é que camelos domesticados eram de fato conhecidos e usados no Antigo Oriente Próximo durante o período patriarcal. Esta conclusão é apoiada por evidências arqueológicas diretas, figuras de terracota, ossos, arte rupestre, de múltiplas regiões e períodos relevantes. Evidências textuais, menções em documentos cuneiformes ao leite de camelo e outros usos. Consistência com padrões de milhação e comércio conhecidos do período. A natureza incidental e não teológica das menções bíblicas aos camelos. A falta de qualquer evidência positiva de que camelos não eram conhecidos no período. Apenas uma ausência de certas evidências específicas, que pode ser explicada de várias maneiras. Aceitar essa conclusão não requer abandonar o pensamento crítico ou aceitar acriticamente tudo na Bíblia. Requer apenas aplicar os mesmos padrões de evidência histórica à Bíblia que a outros textos antigos. Há também uma lição aqui sobre a provisoriedade do conhecimento. Nosso entendimento do passado está constantemente evoluindo à medida que novas descobertas são feitas. O que parece impossível hoje pode ser confirmado por uma descoberta amanhã. O que é consenso acadêmico hoje pode ser desacreditado na próxima geração. Isso deveria nos tornar humildes em nossas afirmações sobre o que é provado ou refutado historicamente. Deveria nos fazer hesitar antes de descartar afirmações bíblicas simplesmente porque não se encaixam no que atualmente pensamos saber. E deveria nos encorajar a manter a mente aberta à possibilidade de que textos antigos, incluindo textos religiosos, podem preservar informações históricas genuínas mesmo quando não podemos atualmente verificar todos os detalhes. Finalmente, há uma lição sobre a importância do estudo contínuo e da pesquisa. A razão pela qual agora temos fortes evidências para camelos domesticados no período patriarcal é que arqueólogos continuaram cavando, pesquisadores continuaram estudando textos antigos e estudiosos continuaram fazendo perguntas. Se a investigação tivesse parado no século XIX com o consenso de que camelos não foram domesticados até depois de 1000 a.C., nunca teríamos descoberto as evidências contraditórias. Isso nos lembra que o conhecimento é um empreendimento progressivo. Cada geração constrói sobre o trabalho da anterior, refinando, corrigindo e expandindo nossa compreensão. O que sabemos hoje sobre o mundo antigo é vastamente superior ao que sabíamos há 100 anos. E o que saberemos daqui a 100 anos provavelmente excederá nosso conhecimento atual de maneiras que mal podemos imaginar. Esta progressão do conhecimento frequentemente trabalha a favor da confiabilidade bíblica. Repetidamente, ao longo da história da arqueologia bíblica, descobertas inicialmente consideradas improváveis ou impossíveis foram confirmadas por pesquisas posteriores. Os códigos de Hammurabi confirmaram que as leis bíblicas refletem práticas legais genuínas do Antigo Oriente Próximo. As cartas de Amarna confirmaram que a escrita era comum em Canaã antes da conquista israelita. Os manuscritos do Mar Morto confirmaram a antiguidade e confiabilidade da transmissão do texto bíblico. Existe um padrão aqui. Quando os céticos dizem a Bíblia não pode estar certa sobre X porque não temos evidência para isso, frequentemente descobrimos mais tarde que evidências existem, apenas não as tínhamos encontrado ainda. Isso deveria nos tornar cautelosos sobre fazer afirmações dogmáticas baseadas na ausência de evidência. O caso dos camelos de Abraão também ilustra uma verdade importante sobre como a história é escrita e reescrita.
A narrativa predominante em círculos acadêmicos e mídia popular continua sendo que camelos não foram domesticados até 1000 a.C., apesar das evidências substanciais do contrário. Por quê? Porque narrativas estabelecidas têm inércia. Elas são repetidas em livros didáticos, ensinadas em salas de aula e citadas em artigos populares. Cada repetição reforça a percepção de que isso deve ser verdade, afinal, todo mundo está dizendo isso. Mas quando examinamos criticamente as bases dessa narrativa, descobrimos que ela está construída sobre fundamentos mais frágeis do que comumente suposto. Ela sobrevive não por causa de evidências esmagadoras, mas por causa de inércia institucional e comprometimento com certas pressuposições interpretativas. Isso nos ensina a importância de ir às fontes primárias e examinar as evidências por nós mesmos, em vez de simplesmente aceitar o que nos é dito. Devemos perguntar quais são as evidências reais, como elas estão sendo interpretadas, quais pressuposições estão moldando essas interpretações. Existem interpretações alternativas igualmente válidas? Essas perguntas são relevantes não apenas para a arqueologia bíblica, mas para qualquer campo onde crenças estabelecidas são desafiadas por novas evidências. Elas nos ensinam a pensar criticamente, avaliar evidências cuidadosamente e manter humildade intelectual. Há também implicações para como entendemos a Bíblia em si. Se a Bíblia é historicamente confiável em seus detalhes aparentemente menores, como a presença de camelos domesticados no período patriarcal, isso aumenta a nossa confiança em sua confiabilidade em questões maiores. Não prova que tudo na Bíblia é literalmente verdade em todo sentido, mas sugere que os escritores bíblicos tinham acesso a informações históricas genuínas sobre os períodos que estavam descrevendo. Isso é particularmente significativo para as narrativas patriarcais. Por muito tempo, estudiosos críticos argumentaram que essas narrativas foram compostas muito mais tarde, projetando condições de períodos posteriores de volta ao passado. Mas, quando encontramos que detalhes específicos das narrativas patriarcais, nomes, práticas legais, rotas comerciais e, sim, o uso de camelos, se encaixam precisamente no contexto do início do segundo milênio antes de Cristo, isso sugere que essas narrativas preservam memórias históricas genuínas daquele período. Isso não significa que devemos ler Gênesis como história moderna escrita por testemunhas oculares. Gênesis foi escrito em um estilo literário antigo, com seus próprios propósitos teológicos e retóricos, mas sugere que há um núcleo histórico real subjacente às narrativas, que Abraão, Isaque e Jacó foram pessoas reais, que viveram em tempos reais e cujas histórias foram preservadas e transmitidas com suficiente cuidado para que detalhes autênticos sobrevivessem. Para pessoas de fé, isso é encorajador. Não precisamos escolher entre fé e razão, entre acreditar na Bíblia e aceitar conclusões acadêmicas sólidas. Podemos ter ambos. Podemos confiar que a Bíblia é historicamente confiável em suas afirmações gerais, enquanto ainda nos envolvemos criticamente com questões acadêmicas sobre datação, autoria e interpretação. Para céticos, isso deveria ser um convite para reconsiderar pressuposições. Se a Bíblia se prova confiável em detalhes que podem ser verificados arqueologicamente, talvez mereça o benefício da dúvida em outras áreas também. Talvez seja a hora de abordar os textos bíblicos com a mesma generosidade interpretativa que concedemos a outros textos antigos. E para todos nós, crentes, céticos e todos no meio, o caso dos camelos de Abraão nos lembra da complexidade da investigação histórica e da necessidade de humildade intelectual. A história é complicada. Evidências são frequentemente ambíguas, interpretações razoáveis podem diferir, e o que temos certeza hoje pode precisar ser revisado amanhã à luz de novas descobertas. Mas, através de tudo isso, devemos continuar buscando a verdade onde quer que ela nos leve. Devemos examinar evidências honestamente, questionar pressuposições ousadamente e estar dispostos a mudar nossas mentes quando as evidências justificarem. Este é o caminho tanto da boa erudição quanto da fé madura. Essas reflexões estão desafiando você a pensar mais profundamente? Compartilhe com outros e siga a fé em frases vivas para continuar essa jornada de descoberta intelectual e espiritual. Bloco 10. Conclusão. A verdade resiste ao escrutínio. Chegamos ao final desta jornada. Se este conteúdo fortaleceu sua fé e expandiu seu conhecimento, compartilhe para que outros também sejam impactados. E certifique-se de seguir Fé em Frases Vivas para muito mais conteúdo que une razão, evidência e fé. O veredito final.
Por que Abraão realmente tinha camelos? Depois de percorrer esta extensa jornada através do deserto da controvérsia arqueológica, chegamos ao nosso destino. É hora de reunir todas as evidências que examinamos e chegar a uma conclusão fundamentada sobre a questão central. Abraão poderia ter tido camelos domesticados? A resposta é, baseada na totalidade das evidências que examinamos, é um retumbante sim. Vamos recapitular as evidências que apresentamos ao longo desta investigação. Do Egito, temos figuras de terracota mostrando camelos com celas datando de 2700 a.C., 7 séculos antes de Abraão, e 1700 anos antes da data que os críticos propõem para a domesticação egípcia do camelo. Temos desenhos do período pré-dinástico 4000 a 3600 a.C. que podem representar dromedários. Temos ossos de camelo encontrados em túmulos humanos do período Tinita, 3200 a 2900 a.C., sugerindo fortemente domesticação. Temos figuras de camelo de múltiplos sítios arqueológicos, Abu Sir al-Melek, Abidos e Heracompolis. E temos o desenho em pedra da Sexta Dinastia, 2345 a 2184 a.C., mostrando um camelo e um homem juntos. Da Mesopotâmia temos ossos de camelo das ruínas de Mari, próximo a Harã, datando de possivelmente antes do segundo milênio antes de Cristo. Temos a figura do camelo ajoelhado de Biblos 1900 a 1800 a.C., mostrando um comportamento treinado que indica domesticação completa. E temos textos cuneiformes de Nippur cerca de 2000 a.C., mencionando leite de camelo fêmea, provando não apenas domesticação, mas práticas estabelecidas de criação. Do Saara temos extensas gravuras rupestres em locais como Tibete, mostrando camelos com arreios e celas, em caravanas, sob controle humano claro. Estas imagens, datando potencialmente do período pastoral neolítico 5000 a 2000 a.C., sugerem que a domesticação do dromedário pode ter começado na África antes de se espalhar para o Egito e além. Estas não são evidências especulativas ou altamente interpretativas, são artefatos físicos reais, ossos, figuras, desenhos, textos que sobreviveram milênios para nos contar uma história. E essa história é clara. Camelos domesticados eram conhecidos e usados no Antigo Oriente Próximo, incluindo o Egito e a Mesopotâmia, bem antes do período de Abraão. Contra essas múltiplas linhas de evidência positiva, o que os críticos oferecem? Principalmente argumentos baseados em ausência de evidência. Eles apontam para a falta de um termo egípcio específico para camelo, a relativa escassez de menções a camelos em certos tipos de textos e o fato de que camelos não eram universalmente comuns em todas as regiões em todos os períodos. Mas como vimos, esses argumentos não se sustentam sob escrutínio. A ausência de um termo egípcio pode ser explicada pela associação cultural dos camelos com os odiados invasores Ixos. A relativa escassez de menções reflete simplesmente que camelos nunca foram tão centrais à civilização egípcia quanto outros animais, não que não existissem. E o fato de que camelos não eram universalmente comuns não nega que eram conhecidos e usados por certos grupos em certas regiões, exatamente os grupos e regiões associados a Abraão. Além disso, vimos como os críticos frequentemente aplicam um padrão duplo, exigindo níveis de evidência para afirmações bíblicas que não exigem para outras fontes antigas. Se aplicássemos os mesmos padrões estritos ao resto da história antiga, teríamos que descartar muito do que pensamos saber sobre o mundo antigo. A realidade é que a posição crítica contra os camelos de Abraão nunca foi principalmente sobre evidências, foi sobre pressuposições. Uma pressuposição de que a Bíblia não é confiável historicamente, que as narrativas patriarcais são fictícias ou severamente embelecidas, e que a composição do Pentateuco deve ser datada muito mais tarde do que a tradição afirma. Quando você começa com essas pressuposições, então qualquer detalhe na narrativa que possa ser usado para apoiá-las será agarrado e amplificado. A suposta impossibilidade dos camelos de Abraão se tornou parte do arsenal padrão da crítica bíblica não porque as evidências arqueológicas a apoiavam, mas porque se encaixava na narrativa mais ampla que os críticos queriam contar. Mas pressuposições não são argumentos, e a repetição de uma afirmação não a torna verdadeira. Quando examinamos as evidências reais de forma justa e imparcial, elas apoiam a historicidade básica do relato bíblico. Abraão, vivendo por volta de 2000 a 1850 a.C., viajando entre a Mesopotâmia, Canaã e o Egito, teria não apenas conhecido camelos domesticados, ele teria encontrado camelos como uma parte normal da paisagem econômica e de transporte de sua época. Para um chefe tribal nômade rico da estatura de Abraão, ter camelos não teria sido surpreendente ou incomum, teria sido esperado.
As menções aos camelos em Gênesis não são anacronismos que traem uma composição tardia. São detalhes autênticos que refletem com precisão as realidades da vida no início do segundo milênio antes de Cristo. Eles são exatamente o tipo de detalhe incidental e não teológico que aumenta nossa confiança na historicidade básica das narrativas patriarcais. Isso significa que devemos aceitar cada detalhe de Gênesis literalmente sem questionar? Não. Gênesis é literatura antiga, escrita em gêneros e estilos que são diferentes da historiografia moderna. Há questões legítimas sobre como interpretar várias partes do texto, sobre o que é pretendido literalmente versus figurativamente, sobre como entender a teologia e o propósito retórico do autor. Mas o que o caso dos camelos de Abraão demonstra é que o ceticismo reflexivo em relação aos detalhes históricos bíblicos é injustificado. A Bíblia se provou repetidamente historicamente confiável quando suas afirmações podem ser testadas arqueologicamente. Ela merece o benefício da dúvida, não a presunção de erro. Para crentes, isso deve ser encorajado. Você não precisa verificar sua mente na porta quando lê a Bíblia. Você não precisa escolher entre fé e razão. As evidências arqueológicas, quando adequadamente compreendidas, apoiam a confiabilidade básica das Escrituras. Sua fé pode ser tanto intelectualmente informada quanto espiritualmente profunda. Para céticos honestos, isso deve ser uma razão para reconsiderar. Talvez a Bíblia não seja o documento não confiável que você foi ensinado a pensar que é. Talvez valha a pena dar-lhe uma segunda olhada, desta vez com uma mente aberta para a possibilidade de que possa estar dizendo a verdade. Não apenas verdade teológica ou espiritual, mas verdade histórica real sobre eventos e pessoas reais. E para todos nós, independente de onde estamos no espectro de crença, o caso dos camelos nos ensina lições valiosas sobre humildade intelectual, a natureza provisória do conhecimento histórico e a importância de examinar evidências cuidadosamente em vez de aceitar acriticamente o que nos é dito. A verdade não teme investigação. A verdade não precisa de supressão de evidências ou aplicação de padrões duplos. A verdade pode ficar sozinha, submetida a escrutínio completo, e emergir intacta. E no caso dos camelos de Abraão, quando submetemos a questão a escrutínio completo, quando examinamos todas as evidências arqueológicas, consideramos o contexto histórico mais amplo, aplicamos padrões consistentes de avaliação histórica, a verdade emerge claramente. Abraão realmente tinha camelos. A Bíblia estava certa o tempo todo. Isso não deveria nos surpreender. Geração após geração, críticos anunciaram que descobriram anacronismos fatais ou erros históricos que provam que a Bíblia não é confiável. E geração após geração, pesquisas posteriores demonstraram que os críticos estavam errados. Os hititas existiam, os muros de Jericó caíram, Davi e Salomão foram reis reais, e sim, Abraão tinha camelos. Talvez seja a hora de aprendermos a lição. Talvez, em vez de começar com ceticismo em relação à Bíblia, devêssemos começar com abertura à possibilidade de que ela possa estar nos contando a verdade, não apesar de ser um texto religioso, mas como um registro fiel preservado por pessoas que entendiam a importância de transmitir com precisão a história de sua fé e seu povo. No final, a questão dos camelos de Abraão é sobre mais do que apenas camelos. É sobre como entendemos história, como avaliamos verdade e como nos relacionamos com textos antigos, que reivindicam nos dizer algo importante sobre nosso passado e sobre Deus. As evidências estão diante de nós. A escolha de como interpretá-las é nossa. Mas, se formos honestos com as evidências, se aplicarmos padrões consistentes, se deixarmos de lado pressuposições e simplesmente olharmos para o que os dados realmente mostram, a conclusão é clara. Abraão tinha camelos. A Bíblia estava certa. E talvez, apenas talvez, isso devesse nos fazer pausar e reconsiderar o que mais ela pode estar certa. A verdade, afinal, resiste ao escrutínio. E depois de todo este escrutínio, a verdade bíblica permanece intacta. Se esta jornada abençoou você, compartilhe com outros que precisam conhecer essas verdades. E não se esqueça, siga a fé em frases vivas para continuar explorando como fé e razão, escritura e evidência, tradição e descoberta trabalham juntos para revelar a verdade que liberta. Que Deus abençoe sua busca pela verdade. A verdade, afinal, resiste ao escrutínio, e depois de todo este escrutínio, a verdade bíblica permanece intacta.
Se esta jornada abençoou você, compartilhe com outros que precisam conhecer essas verdades. E não se esqueça, siga a fé em frases vivas para continuar explorando como fé e razão, escritura e evidência, tradição e descoberta trabalham juntos para revelar a verdade que liberta. Que Deus abençoe sua busca pela verdade.